Ezequiel capítulo 18, versículo 1. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tende vós que dizei essa parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, e com a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ó Deus maravilhoso, Deus se manifesta aqui contrário a um ditado de Israel, um ditado esse que conflita com a palavra de Deus, e Deus ordena que não mais se diga esse ditado. Há certos provérbios, há certos ditados do mundo que são tidos como verdade, mas são puro engano, que se opõem à palavra de Deus. E pasmem, há crentes, há alguns que se dizem servos do Senhor, divulgando esses ditados. E Deus dá uma ordem que não mais falem isso, não mais se diga isso. Chega de divulgar ditados que conflitam com a palavra. A ordem do Senhor é clara: não repita mais isso. Irmãos, muitas vezes eu fico meditando, os cristãos desse mundo, muitos cristãos, estão divulgando muitos ditados do mundo. E eu pergunto, se os cristãos que foram chamados por Deus estão divulgando ditados do mundo, quem é que vai pregar a palavra de Deus? Muitos não se converterão porque não ouviram porque as pessoas que foram levantadas por Deus não pregam a palavra de Deus e divulgam ditados do mundo. E é contra isso que o Senhor se levanta. Entenda, irmãos, é a ordem do Senhor: não repita mais isso. Vocês foram chamados para divulgar a minha palavra e não ditados do mundo. E aqui o Senhor diz que as consequências dos erros dos pais não devem vir sobre os filhos. Não é porque os pais comeram uvas verdes que os filhos vão ter os dentes embotados. Entenda, irmãos, tem atitudes dos pais que acabam influenciando os filhos. Tem atitude dos pais que acabam pervertendo os filhos. Muitas vezes até contaminando os filhos recém-nascidos. Mas a responsabilidade sempre será do pai. O Senhor diz: a alma que pecar, essa morrerá. Quem errar, pecar, deve pagar, e não transferir a conta para que outro pague. Se os pais comeram uvas verdes, eles devem ter as consequências daquilo que eles comeram. Não coma, não erre, não seja idólatra, não prevarique, não se corrompa, não saia da palavra de Deus só porque os pais fizeram isso. Você não tem que ser influenciado pelos seus pais. Você tem que ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Porque muitas vezes a influência dos pais é uma influência negativa, é uma influência má. Você não tem que ser idólatra porque o seu pai foi idólatra. Você tem que se apartar da idolatria em obediência à palavra do Senhor. Então entenda, não tem pessoas que acham
que a crença dela deve seguir tradição. De jeito algum. A crença dela deve seguir a vontade de Deus, deve seguir a palavra de Deus, deve seguir a direção do Espírito Santo de Deus. Não, eu sou isso porque meu avô era isso, meu pai era isso. Não. Se o seu avô era isso, o seu pai era isso, se eles estavam errados, não continue nesse erro. Por isso que o cristão, quando aceita o Senhor Jesus, é uma nova criatura. É um rompimento com o passado. Rompa com o passado e pratique a palavra de Deus e receba as bênçãos do Senhor, dentre elas a salvação. Entenda, irmão, não seja influenciado pelo passado. Seja dirigido pelo Santo Espírito, seja dirigido pela palavra de Deus. Ezequiel 18:18. Seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Mas dizeis, porque não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Esse é o mandamento do Deus justíssimo, do justo juiz. Com Deus não há transferência de dívida. Com Deus não há transferência de crédito. Aquilo que a pessoa deve, ela tem que pagar. Aquilo que ela tem de crédito, ela vai receber. Cada um é responsável pelas suas atitudes, sejam erros, sejam pecados, crimes, ou mesmo omissão, ou pelas boas práticas. O justo terá o fruto da sua justiça, e os ímpios da sua impiedade. Por isso, nós entramos aqui num território minado. Por isso, que pais que acobertam filhos que erraram, que pagam débito dos filhos que fizeram, que encobrem falha de filhos, estão fora da direção de Deus. Prejudicam o crescimento do filho e a conversão do filho. O filho tem que ser responsabilizado e pagar por aquilo que ele fez, e não ser acobertado pelo pai. O pai não deve pagar dívida de filho. Ele que fez, ele que pague. Como é difícil educar filhos hoje em dia. Mas como se torna fácil quando você segue literalmente a palavra de Deus. A pessoa pode manipular, ela pode chantagear, ela pode fazer aí um jogo emocional, ela pode espernear, mas a sua ação não deve ser tomada na base da emoção ou por influência dessas atitudes. A sua ação deve estar direcionada pela palavra de Deus. Você errou, você vai pagar. Você fez a dívida, você vai saldar. Tá? E não acobertar. E hoje a gente vê pais acobertando filhos que erram, que cometem até crimes e atrocidades, isso e aquilo outro. Não estão colaborando, estão contra a direção de Deus. E os filhos não vão crescer, porque não vão aprender. Eles vão ter aquele sentimento que eles podem fazer o que bem entender, que se ele não conseguir resolver, vem o pai, a mãe e resolve. Filhos rebeldes não devem ser acobertados ou premiados. O mesmo ocorre com pais tolos, porque tem muitos casos que é o contrário, irmão. Tem muitos casos que o filho acoberta os erros e as falhas dos pais.
em nome do Senhor Jesus. Atente para a palavra de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, aquele que fez, ele tem que pagar por aquilo que ele fez. Ele tem que resolver aquela situação que ele criou. Ele tem que ter responsabilidade sobre as suas ações. Ele tem que avaliar antes as consequências e não deixar para outro resolver. Senão não vai aprender, não vai melhorar, não vai se converter. Entendam, irmãos? Essa é a direção do Senhor. Versículo 23. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Deus não se agrada da morte do ímpio. O que agrada a Deus é a conversão do ímpio. Para Deus, não há aquele ditado satânico que bandido bom é bandido morto. Para Deus, bandido bom é bandido convertido. Lembram-se que o Senhor Jesus, na cruz, nos últimos suspiros em carne, estava salvando um ladrão arrependido. Que é uma bênção maior do que essa? Um pecador que se converte. Irmãos, quando um justo morre, ou quando um pecador se converte, há festa no céu. É menos um que vai se perder. Há uma grande festa no céu. Agora, quando o ímpio morre, há tristeza. Quando um justo se desvia do caminho de Deus, há tristeza. Mas quando o ímpio se converte, ou quando um justo morre, é alegria, é bênção. Fica a dor da separação, que o Espírito Santo consola, mas é bênção, há uma festa no céu. Ezequiel 18, 24. Mas desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Versículo 26 e 27. Desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, e praticando o juízo e a justiça, conservará esse a sua alma em vida. Deus é maravilhoso, Deus é justiça. Para Deus não importa o passado. Ah, mas a pessoa tem ótimos serviços para Deus. Ela fez isso, ela fez aquilo, ela evangelizou isso, ela fez aquilo. Para Deus o que importa é o presente. Para Deus não importa aquilo que você fez no passado. Para Deus não importa o que você está praticando agora. Porque aquilo que você está praticando agora é que vai decidir o seu futuro. Aquilo que você está praticando agora vai decidir se você vai ser salvo ou não. Não é por experiência, por serviço feito. Se você for salvo, o galardão vai ser calculado em função das obras. Mas se não for salvo, tudo está perdido. Um justo com anos de serviços ao Senhor, que se perde, que peca, que transgride a palavra, morrerá, não será salvo. E o ímpio, que pecou e errou a vida toda, mas se arrependeu e pratica hoje a palavra de Deus, ele viverá, será salvo. Por isso não há caso perdido, mas também por isso não há caso consagrado, caso garantido. Porque isso acaba com aquela doutrina errada de uma vez salvo, salvo para sempre. Não. A salvação é conquistada dia a dia. Esses versículos são claros. Se o justo se desviar do caminho do Senhor, ele perde a salvação, ele morrerá, diz a palavra do Senhor. Não importa o que ele fez, o que importa é o que ele está fazendo.
Porque se ele se desviou do caminho do Senhor, se ele está praticando pecado, está na iniquidade, isso mostra que aquilo que ele fez, ele não fez por fé, fez por um motivo qualquer, por uma motivação. Porque aquele que faz com fé, aquele que está convertido, ele não se afasta do caminho do Senhor. Dificilmente se afasta. O inimigo vai tentar, mas não vai conseguir. Entenda, irmãos. O inimigo, ele é astuto, ele vai tentar, ele tentou contra o Senhor Jesus, ele vai tentar contra todos. E em alguns casos, ele acaba desviando a pessoa que serviu a Deus por anos e anos, e essa pessoa perece. Entendam, para a salvação de Deus, não importa o que o justo ou o ímpio praticaram, mas não importa o que eles estão praticando hoje. O ímpio que pratica a palavra de Deus hoje não é mais ímpio. E um justo que não pratica a palavra de Deus hoje não é mais justo. É isso que fica claro. O importante é o que nós estamos fazendo agora. O que nós estamos praticando agora. Ah, mas ele cometeu crimes. Ele fez atrocidades. Ele corrompeu. Ele fez parte até do mensalão. Se ele se arrependeu, se ele está praticando a palavra, vai ser salvo. Porque Deus tem redenção para aqueles que se arrependem. Mas aquele que serviu a Deus, que evangelizou milhares e se desviou, esse não é mais justo. Caiu na impiedade. Então o que diz o que nós somos é o que nós estamos praticando hoje, pessoal. Não pense que você está garantido só porque você evangelizou, fez isso, fez aquilo outro. Tem 2 casos na Bíblia que exemplificam muito bem isso. Segundo Crônicas 35, 20. É o caso do rei Josias, nós vamos ver hoje. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, o rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates. E Josias lhe saiu ao encontro. Então lhe mandou mensageiros, dizendo: que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Rei Josias: contra ti não venho hoje, mas senão contra a casa que me faz guerra. E disse: Deus que me apressasse. Disse Deus que me apressasse. Guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que não te destrua. Veja, porém Josias não virou dele o seu rosto, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco que saíram da boca de Deus. Antes vieram pelejar no vale de Megido, e os flecheiros atiraram ao rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Irmãos, o rei Josias foi um dos melhores reis de Judá. Desde o início, começou a reinar cedo. Começou a reinar, se não me falha a memória, com 8 anos de idade. Mas ele fez tudo certo. Ele acabou com a idolatria de seus pais, fez restaurações, e ele celebrou a melhor Páscoa de toda Israel e Judá. Mas no final, ele se opôs à direção de Deus, se opôs à palavra do Senhor, pela boca de uma outra pessoa, e pereceu. Veja, irmãos, uma pessoa que fez um reinado irretocável, no final se opôs a Deus e pereceu. É assim que ocorre, irmãos. Irmãos, uma coisa que me dói no coração é ver o rei Salomão. Quanta sabedoria, quantos feitos benditos. Fez o templo, milhares de provérbios, de ensinamentos, uma vida toda dedicada e agradando a Deus, mas no final terminou a vida como um tolo, se envolveu com mulheres,
desprezou a palavra de Deus e chegou a idolatrar os ídolos que as mulheres traziam. Veja, irmãos, o rei mais sábio da história terminou a vida como um tolo e pereceu. Irmãos, não é porque foi o rei mais sábio da história, ele tem que praticar a palavra do Senhor até o seu último suspiro de vida. Porque o justo que se desviar não é mais justo, não será salvo. Entenda, irmãos, aconteceu com Salomão, e o contrário aconteceu com o rei Manassés. Segundo Crônicas 33:12. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E lhe fez oração, e Deus aplacou para com ele, ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. O Manassés foi um dos piores reis de Israel e Judá. Fez tudo errado. Colocou idolatria, ídolos, consultou a Baal, servia lá demônios, mas no final se arrependeu, se voltou para Deus e repousou tranquilo, como diz a palavra do Senhor. Entenda, irmãos, o que importa para o Senhor não é o nosso passado. O que importa para o Senhor é o que nós estamos fazendo hoje. Esqueça e rompa com o passado. O passado só deve ser lembrado quando tem algum ensinamento bom que você pode usar hoje e no futuro. Fora isso, deixe o passado no lugar dele, no passado, e viva o presente com Deus, com a palavra de Deus. O que você está praticando agora é que vai decidir o seu futuro. Eu sei, muitos de nós aqui erramos e erramos muito, erramos feio, mas não deixe o inimigo trazer essa dor de consciência na sua cabeça. Não deixe o inimigo te envolver com um passado seu nebuloso, com um passado errado. Passa uma borracha nisso, porque o que importa para Deus, o que nós estamos fazendo hoje, o que nós estamos praticando agora, é isso que vai decidir o nosso futuro, não é o nosso passado que vai decidir o nosso futuro. Deus sempre estará com a porta aberta, mesmo aqueles que eram justos e se tornaram ímpios porque se desviaram, vão ter a porta aberta por Deus para voltar. Nós queremos que todos os desviados voltem, se convertam, porque para Deus o que importa é hoje, é agora. E Deus sempre vai dar oportunidades para nós, mas a decisão é nossa todo dia, porque a alma que pecar, essa morrerá, mas a alma que obedecer ao Senhor, essa será abençoada e será salva. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, povo de Deus. Vamos.